Cara, tá vendo essa criança aqui, ó? Essa criança aqui que tem aquele ar de criança catarrenta, que tá com o nariz cheio de tatu. Sabe qual foi o primeiro pensamento dessa criança quando viu Shadow of the Colossus passando na tela da televisão de tubo no seu PS2, mano? Sabe qual foi o primeiro pensamento? Como é que roda essa porra nesse console aqui? E agora eu vou te falar como que o console que tinha menos memória RAM que um pendrive de R$ 26 hoje em dia rodava Shadow of the Colossus. O PS2 conseguia processar monstros gigantes, mais especificamente 16 criaturas imensas, sem travar, tudo em tempo real, carregando um mapa gigante. Só você, o teu cavalo e 16 criaturas imensas, meu mano. E o jogo tinha física própria, tinha dinâmica dentro do jogo, a iluminação que mudava dependendo do horário do dia. E hoje, a gente não vai falar do jogo, a gente não vai falar de história, a gente não vai falar de cada monstrinho dentro desse jogo aqui, a gente vai falar da engine que rodava isso aqui, do motor criador que fez isso aqui acontecer num hardware hiper mega limitado do PS2. E quando eu fui pesquisar mais a fundo isso aqui em site gringo, mano, porra, eu fiquei de cara, como é que a Team Ico conseguiu fazer isso aqui rodar num hardware hiper mega limitado? A Team Ico, ela não fez um jogo, ela construiu uma tecnologia nova, ela foi avançada pro tempo que ela tava. Ela construiu uma tecnologia lá em 2005 que o mercado levou anos para normalizar como base. Então, mano, pega o teu café, pega o teu chá, sei lá o que você gosta de beber, se inscreve no canal, deixa o teu hype que eu vou te explicar agora como que a Team Ico fez esse milagre tecnológico rodar no PS2, beleza? Beijo do magro e aproveita o vídeo. Antes de a gente entrar na engine do jogo, você precisa entender o que é engine e como é que funciona a sua arquitetura base. Engine, ou motor do jogo, é o sistema central de um jogo. É o esqueleto, sem ela você não tem física, não tem renderização, não tem gráfico, não tem personagem principal, não tem som, não tem nada rodando dentro do software. A engine é tudo, é o coração de um jogo. A maioria dos estúdios hoje em dia utiliza engines prontas, como a Unity, a Unreal, a Godot. Você compra, licencia e usa. Mas lá em 2005, mano, não existia isso ainda, não era tão desenvolvido como é hoje em dia. E por padrão, a Team Ico também não fez isso, a Team Ico também não comprou uma engine. Eles construíram a própria engine, do zero mesmo. Essa engine não tem o nome oficial, então a gente vai chamar de Engine Team Ico. Eles construíram do zero, não por ego, não por, eu vou construir minha própria engine porque a gente é o estúdio mais foda, mas pelo simples fato que nenhuma engine pronta traria o que eles queriam trazer pro PS2 na época. Nenhuma engine traria a imersão que eles queriam para um jogo. Vamos separar em tópicos, vamos falar sobre o sistema de renderização da Team Ico, da engine Team Ico, beleza? Renderização é o processo de transformar dados matemáticos em imagens. É basicamente o jogo desenhando tudo que você vê na tela frame por frame, 60 vezes por segundo. O hardware, que era o PS2, tinha um chip que se chamava GS, Graphic Synthesizer. O Graphic Synthesizer era muito poderoso para a época, só que ele tinha uma limitação muito grande, que era que ele tinha 4 megabytes de memória. 4 megabytes para guardar todas as texturas que aparecem na tela simultaneamente. Hoje um print deve ter mais de 4 megabytes. Hoje em dia, um emoji tem 1 megabyte. Então, para solucionar esse problema de limitação de memória, a Team Ico utilizou uma técnica chamada Streaming Texture, que seria a transmissão de texturas. Funcionava da seguinte maneira: ao invés do jogo pegar e carregar todas as texturas de uma vez, o jogo simplesmente só carregava as texturas que você estava olhando, e as que ficavam de fora eram descartadas, ou as que você passou por cima também eram descartadas. E além disso, eles utilizaram uma técnica chamada mapa de texturas, que é uma técnica onde é que você junta um montão de texturas pequeninas em uma textura grandona, em uma imagem grande. E o shader, que é o programa que aplica a textura no momento que você está passando por algum lugar, vai lá e puxa aquela textura que você queria, que a máquina do jogo queria no caso. Então basicamente o shader vai lá e puxa só o que precisa mostrar para você naquele momento, por exemplo, a textura de uma pedra, e mostra na tela. E isso economizava muitas chamadas para o hardware. Cada chamada individual custava para o processamento do hardware. Isso significa que o quê? Com menos chamadas, você vai ter mais processamento dentro do jogo. Você vai deixar o jogo muito mais fluido, porque o hardware do jogo não vai lá e procurar, eu preciso de tal textura agora nesse momento. Não, você tem uma base inteira aqui, você tem uma única imagem, e o motor do jogo simplesmente vai lá, corta o que você precisa naquele exato momento, e mostra no gráfico do jogo, e desenha na tua tela. A renderização do Shadow of the Colossus também utilizava uma renderização que se chama renderização direta, onde cada objeto já é desenhado na sequência com as suas luzes já calculadas. É mais simples, porém fica um pouco mais feio, porém era muito bom para um hardware, excelente para um hardware limitado da época. Agora vamos falar de como é que o jogo foi otimizado, as técnicas de cooling e LOD. Essa aqui é o tópico mais legal que existe, porque ele é aplicado em vários jogos. Pensa no seguinte, você está olhando para frente agora,
Então só o que está sendo renderizado para o teu cérebro é o que você está vendo na tua frente. O que está atrás não está sendo renderizado, então tecnicamente não existe para sua cabeça. A engine basicamente faz isso. Isso se chama cooling. É um processo de ocultação, em resumo. É o sistema que simplesmente diz para o console, olha, não processa o que está atrás da câmera, porque não está sendo visto, não tem necessidade de ser processado e causar peso para o hardware. Não renderizar significa não ter peso. E essa não renderização também significa que não vai ser calculado física, não vai ser calculado iluminação e não vai ser calculado nada, o que não vai gerar peso ao hardware. Existem três tipos principais de cooling que a Team Ico utilizou. Ocultação por campo de visão, que é basicamente tudo que está fora do campo de visão, o hardware não vai processar, não vai ser calculada a física, não vai ser calculada a iluminação, não vai ser calculado nada. Ocultação por obstáculo, por exemplo, atrás de uma parede não precisa ser renderizado, atrás de uma pedra muito grande também não precisa ser renderizado. Tudo o que está sendo numa sala, aquilo ali vai ser renderizado. O que está fora de uma sala não vai precisar ser renderizado. E ocultação de face traseira, basicamente descarta triângulos que estão fora da câmera. E combinando esses três tipos de ocultação, esses três tipos de cooling, removia 70% da renderização que não ia ser utilizada no momento. Agora vamos falar de LOD, Level of Detail. A ideia do LOD é muito simples, quanto mais longe da câmera o objeto está, menos detalhes ele precisa ter. Porque você simplesmente não vai notar a diferença, você simplesmente não precisa ter um monstro super detalhado a 500 metros de distância da câmera do jogo, porque você não vai ver aqueles detalhes. Só que o hardware vai acabar processando aqueles detalhes. Os colossos tinham múltiplos níveis de LOD. De perto, o modelo completo, com dezenas de milhares de polígonos desenhados no monstro. De longe, uma versão simplificada, uma versão mais simples daquele monstro, com menos polígonos, com menos geometria. E a transição desse LOD era imperceptível para quem estava jogando. Você não lembra de ver um monstro feio se transformar num monstro bonito, ou vice-versa, um monstro bonito se transformar num monstro feio. E esse sistema não era só visual. A IA do monstro que estava longe, a física do monstro que estava longe também era simplificada. Você não precisa calcular a física de um monstro que está a quilômetros de distância. Você não precisa calcular a inteligência artificial de um monstro que você nem está em contato ainda. Então você economizava processamento por hardware. O sistema do LOD também funcionava para detalhes que tinham no mapa, como pedras, árvores ou construções. Construções que estavam muito longe não precisa ter milhares de polígonos detalhados. Detalhes do monstro, coisa arada, tudo isso era economizado para ter melhor processamento no hardware. Agora vamos falar da física do jogo. O motor de física do jogo é o sistema responsável por simular as leis da física do mundo real dentro do jogo. Gravidade, massa, inércia, tudo isso era calculado pelo motor de física. E tudo isso era calculado em tempo real. Porém, no PS2, isso aqui era um desafio gigante e a Team Ico precisava que a física funcionasse em colossos que tinham partes totalmente imóveis, tinham partes totalmente responsivas à física. E a solução foi utilizar uma física hierárquica. E isso funcionava da seguinte maneira. O colosso tinha partes que respondiam separadamente. O esqueleto controlava a arquitetura principal e os principais movimentos do colosso. As extremidades tinham física procedural, respondendo diretamente aos movimentos do colosso. E os pelos e as partes móveis utilizavam a física mais simples possível, quase que decorativa. Simplesmente está ali para ser bonitinho. Agora, para as colisões de um colosso, ela utilizava a hierarquia de volume de colisões. A ideia funcionava assim: antes de checar uma colisão precisa, o sistema verifica uma caixa grande e simples que está ao redor do colosso. Se você não está dentro dessa caixa grande, o sistema simplesmente não verifica. E se você está dentro dessa caixa grande do colosso, o sistema vai verificando pelas caixas menores. Caixas que estão à parte do colosso, estão na cabeça, nos braços, nas pernas. E isso transformava cálculos que iam levar milissegundos em cálculos que levam microsegundos. E isso que transforma também um jogo que rodaria a 40, 50 FPS em um jogo que roda a 70, 80 FPS. Agora vamos falar do sistema interno dos colossos. Isso aqui é o coração do jogo, é o coração da física do jogo. Quando a gente fala de Shadow of the Colossus, a gente aqui cita que esse aqui é o coração mais rígido e o mais técnico possível, porque o jogo não seria nada sem as criaturas gigantes. Cada colosso é um sistema autônomo, basicamente uma criatura dentro de uma criatura, uma máquina dentro de uma máquina. O comportamento deles utiliza um sistema chamado máquinas de estados finitos. Pensa assim, o colosso nunca vai poder fazer perfeitamente duas coisas ao mesmo tempo. Ele sempre vai estar perfeitamente em algum momento ou algum estado. Ou ele vai estar patrulhando, ou ele vai estar atacando, ou ele vai estar defendendo, ou ele vai estar em alerta. Ele sempre vai estar em um perfeito estado dentro do jogo. E cada estado dele vai mudar de acordo com a distância que ele está do jogador. Se ele tiver uma distância consideravelmente perto para atacar, ele vai atacar. Ele vai mudar de patrulhando para ataque, vai mudar de inércia para ataque, e ele vai mudar sempre de ataque quando você chegar perto dele. E a gente simplesmente mistura esse estado dele com a animação procedural. A animação normal é gravada, basicamente um animador e um artista definem como é que ele vai se movimentar dentro do jogo, e a animação procedural é calculada pela engine. Cada passo do Avion que ele dá sobre a água era calculado
pela engine e gerado pelo sistema de física do jogo, respondendo assim a um sistema e não a uma animação pré-gravada. Isso significa que cada encontro do jogador com o Colosso era único, e é isso que fazia eles parecerem vivos. Agora vamos falar de streaming de mundo. O mapa de Shadow of the Colossus é enorme, mas tecnicamente ele não cabia dentro do hardware do PS2, que tinha 32 MB de RAM. Então a engine do jogo utilizava uma técnica chamada streaming de mundo, onde o mapa é dividido em células e o jogador simplesmente vai pisando onde é que ele consegue ver. Ele simplesmente pisa onde é que o alcance da sua visão está sendo carregado. O jogo carrega as células que estão próximas ao jogador, que o jogador está pisando em cima ou que ele está vendo, e descarrega a que ele não está vendo. Então quando você anda pelo mapa, o mapa que você acabou de pisar está sendo descarregado e o próximo que você vai pisar está sendo carregado pelo hardware. Enquanto você está cavalgando em direção ao próximo santuário, o jogo está descarregando o santuário anterior. E é assíncrono, ele é carregado enquanto você está jogando, é em tempo real. Isso se chamava gerenciamento por prioridade. Células na direção do jogador eram carregadas, e as células que ele ia deixando para trás eram descarregadas e descartadas. Sabe aquela névoa no fundo do mapa, no horizonte? Não é só estética, é o limite de visibilidade calculado para definir até onde é que você pode olhar. Você não conseguia ver longe o suficiente para ver o que ainda não tinha carregado, tá ligado? Foi uma técnica que usaram para enganar o teu cérebro dentro do jogo. Eles juntaram a técnica e a otimização, e juntaram isso aí de maneira perfeita, porque você nem percebia que o mapa estava sendo carregado enquanto você andava por ele. Mas esse foi o vídeo, rapaziada, deixa o teu like, se inscreve no canal e é nóis! Um beijo do Magro.